Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Vereador executado a bala no município de Alagoinha. Duplo homicídio no Alto do Rosário em Nova Descoberta. Homem executado com mais de 10 tiros de pistola no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência. Nesta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Lucas Francisco da Silva, de 26 anos de idade, conhecido como Luquinhas, foi assassinado com golpes de faca peixeira no bairro Jardim Siqueira, na cidade de Ipubi, no sertão de Pernambuco. O corpo foi encontrado dentro da casa onde morava. A polícia agiu rápido e prendeu o suspeito, identificado apenas como Natanael, que foi visto saindo da residência com a faca nas mãos. Ele já tinha passagem pela polícia, foi localizado escondido na zona rural do município após buscas intensas. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Lucas Francisco da Silva, de 26 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime. José Maria Tintino da Silva, de 23 anos de idade, popularmente conhecido pelo apelido de Satanás, foi morto com disparos de arma de fogo no Alto dos Santos, no município de Jupi, no agreste de Pernambuco. Os autores do crime saíram de uma rua escura e surpreenderam a vítima já atirando. José não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A autoria, dinâmica e motivações desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Maria Tintino da Silva, de 23 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Caruaru. A delegacia de Jupi vai investigar o caso. Carlos Ferreira da Silva, de 24 anos de idade, pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra a proteção lateral da rodovia PE 218 no município de Brejão, no agreste de Pernambuco. Com o impacto, ele sofreu ferimentos graves e morreu no local antes de receber atendimento médico. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo do jovem Carlos Ferreira da Silva, de 24 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. As causas do acidente serão investigadas. Pedro Tiago Pires da Silva, de 21 anos de idade, conhecido como Pedrinho, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Júlio Bernardo, no bairro dos Coelhos, na área central do Recife. Ele foi surpreendido por dois homens armados que meteram bala nele. Foi bala para tudo que é lado. Ele morreu no local. De acordo com a polícia, o mesmo cumpria a pena em regime aberto desde o mês de janeiro. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Pedro Tiago Pires da Silva, de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil está investigando o caso. Edinaldo José do Nascimento, de 35 anos de idade, foi brutalmente assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Chafariz, no distrito de Camela, na zona rural de Ipojuca, na região metropolitana do Recife. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas e alvejado por disparos de espingarda calibre 12 na cabeça, caracterizando uma execução cruel. Testemunhas relataram à polícia que a vítima era usuária de drogas, o que pode ter motivado o crime, mas também não descarta outras possibilidades. A autoria e dinâmica desse crime são desconhecidas pela polícia. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local realizando a perícia. Logo em seguida, o corpo da vítima, Edinaldo José do Nascimento, de 35 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela delegacia do município. Ivanildo Santino da Silva, de 35 anos de idade, foi brutalmente assassinado a golpes de barrote
de madeira na rua Santa Terezinha, no bairro Jardim Atlântico, em Olinda. O crime aconteceu na calçada em frente a uma farmácia. De acordo com a polícia, o homem não tinha passagens, mas era usuário de drogas. Ivanildo já havia trabalhado como entregador em uma pizzaria local e recentemente atuava como flanelinha, cuidando de carros nas proximidades da pizzaria no mesmo bairro. Testemunhas relataram que, ao iniciar suas atividades, Ivanildo foi seguido por 2 homens não identificados que o agrediram violentamente até a morte. O corpo foi encontrado no local. Até o momento não há informações sobre motivação ou autoria do crime. A área foi isolada pela perícia e a população local está em alerta. O corpo de Ivanildo Santino da Silva, de 35 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O vigilante Ademir Xavier, de 57 anos de idade, morreu num sinistro de trânsito na ladeira da rua Norberto Marques de Oliveira, no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda. De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Ademir Xavier, de 57 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Um jovem identificado pelo apelido de Alê foi executado com vários disparos de arma de fogo nas proximidades da escola Alzira da Fonseca Bruel, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. O corpo do jovem, identificado como Alê, foi removido para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Mateus Salvador dos Santos, um jovem de 22 anos de idade, foi morto no município de Cumaru, no agreste de Pernambuco. Mateus estava em casa com a companheira quando 2 homens efetuaram disparos de arma de fogo pela janela. Mateus foi alvejado diversas vezes, mas não resistiu e morreu no local. Após o crime, os autores fugiram, tomando destino ignorado. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Mateus Salvador dos Santos, de 22 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Olha, uma comerciante foi assassinada com vários tiros no município de São Lourenço da Mata. Valdisson Balbino traz mais detalhes sobre esse crime. O crime aconteceu aqui na rua 15 de novembro, na subida do Alto do Prego, no centro da cidade de São Lourenço da Mata. A vítima foi identificada como Simone, uma comerciante que estava na frente de casa quando, segundo informações coletadas aqui no local, 2 homens chegaram em uma moto e o garupa armado efetuou pelo menos 4 tiros. Todos atingiram a cabeça da vítima, que morreu aqui mesmo no local. As pessoas evitam falar sobre o crime, também evitam falar sobre quem era Simone, mas aqui a gente conversou com algumas fontes policiais e falaram que Simone era uma comerciante ao lado da casa, estava na calçada quando foi surpreendida por esses 2 homens, repetindo que chegaram em uma moto. Informações dão conta também que esses homens estavam com roupas de mototaxista. A gente acredita que ou com camisas, né, ou coletes que remetem a essa profissão. A gente não sabe se realmente eram mototaxistas ou se estavam usando, né, essas roupas para dificultar a investigação policial que vai ter início. DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o local para coletar as primeiras informações sobre esse homicídio, assim também como o Instituto de Criminalística, que vai contar, né, e colher informações para contar a dinâmica desse homicídio. A gente destaca, é mais um crime violento na cidade de São Lourenço da Mata, que fica na região metropolitana do Recife. Por enquanto, a gente ainda não ouviu falar aqui no local, nem de fontes policiais, a principal linha de investigação, a motivação desse homicídio a gente não sabe, cabe à polícia investigar. Também a autoria, o que sabemos que foram 2 homens que chegaram em uma moto, um armado efetuou 4 tiros. Simone estava acompanhada da esposa, né, aqui na residência, ela não foi atingida, também não quis sair para falar conosco. Um crime que chamou muita atenção dos moradores, mas quando a gente se aproxima, ninguém quer falar sobre a insegurança e muito menos sobre este crime. A gente vai seguir acompanhando essa história e qualquer novidade a gente volta a informar aqui na nossa programação. Vamos agora
a Caruaru com Givanildo Silveira, que traz as notícias do Agreste. Bom dia, Givanildo Silveira. Um abraço para você, muito bom dia aos amigos do Bandeira 2. Olha, um jovem de 22 anos foi assassinado no último sábado no distrito de Ameixas, que fica vizinho ali a Riacho das Almas. Ameixas pertence ao município de Cumaru. Mateus Salvador dos Santos, ele estava dentro de casa com a companheira, com toda a família, e de repente surgiram do nada, não se sabe se esses indivíduos chegaram de moto ou de carro, 2, e começaram a atirar. Isso pela janela que estava aberta. Mateus não resistiu e terminou morrendo. Vários disparos atingiram mesmo na cabeça. Ainda foi acionado o SAMU, mas infelizmente quando chegou, o Mateus Salvador dos Santos já estava sem vida. O corpo dele veio aqui para o Instituto de Medicina Legal, IML de Caruaru. Com relação a outro fato que chamou a atenção, foi justamente no dia de ontem. Ontem pela manhã, um corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas da barragem de Tabocas, que fica localizada na zona rural do município de Brejo da Madre de Deus, aqui no Agreste, Pernambuco. De acordo com as primeiras informações, a principal suspeita é de que a vítima, ainda não identificada, tenha se afogado no manancial. O homem vestia apenas um short branco e possuía 2 tatuagens na região do peito, uma com o nome de Maria e a outra com o nome de Jorge, o que pode ajudar também na sua identificação. As autoridades foram acionadas por moradores da região que avistaram o cadáver das águas da barragem. A polícia militar esteve no local fazendo o isolamento até a chegada da Polícia Civil. Depois a científica chegou, fez o isolamento e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML, aqui de Caruaru. Ninguém sabe dizer realmente se foi um afogamento, provavelmente, mas não tinha nenhuma marca como se fosse de crime, de morte, nenhuma perfuração. Acredita-se que teria sido um afogamento. O corpo permanece aqui no Instituto de Medicina Legal, aqui de Caruaru. Até agora, a polícia não sabe dizer realmente como se deu. As pessoas que estiveram na manhã deste domingo lá no local, né, pescando, algumas pessoas tomando banho, avistaram o cadáver e por isso que a autoridade policial, a militar, foi acionada. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. E agora, Vanildo, a hora dos aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje os sargentos Laerte da Silva Farias e Zuleno José da Silva. Todos irão soprar a velhinha no dia de hoje. O diretor José Graciliano Monteiro Júnior, também fazendo idade nova, completando idade nova hoje. Gente que se liga na gente, doutor Tomás Mesquita, cardiologista, grande cardiologista, alvirrubro autêntico, o comissário Jurandir Paz, no Córrego José Grande, o comissário Paulo, lá no DHPP, Marcos G2, Jacó e Paulo Francisco, lá na Praça da Convenção, em Beberibe, todos ouvindo a Rádio Jornal. Vereador executado a bala no município de Alagoinha. Duplo homicídio no Alto do Rosário em Nova Descoberta. Homem executado com mais de 10 tiros de pistola no Cabo de Santo Agostinho. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Rafael José da Silva, de 26 anos de idade, conhecido como Chepa, foi assassinado com disparos de arma de fogo no engenho Serraria, na zona rural do município do Cabo de Santo Agostinho. Testemunhas contaram à polícia que a vítima foi surpreendida após atender a um chamado na porta de casa. Um homem se aproximou da residência chamando pelo rapaz e no momento que ele apareceu, efetuou os disparos ceifando a vida de Rafael no local.
Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Rafael José da Silva, de 26 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil investiga o caso. Gabriel Batista, de 30 anos de idade, foi assassinado a bala no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. A vítima morreu no local antes mesmo de receber qualquer socorro. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gabriel Batista, de 30 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ronivon Ferreira Modesto, de 40 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no sítio Gabinete, na zona rural do município de Araripina, no sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, testemunhas contaram que ele pilotava a sua motocicleta quando foi interceptado por dois homens em uma outra moto, e após uma breve conversa, o garupa desceu armado e abriu fogo contra a vítima, que mesmo ferida tentou reagir, mas não foi atingida novamente e morreu no local após o criminoso recarregar a arma e efetuar mais disparos. Durante o trabalho de investigação no local, a perícia encontrou cápsula de munição calibre 38 espalhadas pela cena do crime. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo do comerciante Ronivon Ferreira Modesto, de 40 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os envolvidos e esclarecer o crime. Olha, a onda de assaltos atormenta os moradores da zona sul do Recife. Emerson Pereira traz as informações. A investida criminosa aconteceu na rua José Lopes, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. O suspeito armado desce de um carro branco do banco do passageiro e aborda a vítima, que passeava com o cachorro. O morador, sem muita reação, entrega o celular. Na sequência, o criminoso entra no automóvel e foge. Já no bairro do Ipsep, uma mulher teve o carro roubado quando teria ido levar o cachorro dela para o hotelzinho. O bandido entra na rua e rapidamente vai até o veículo e aborda a motorista. Ele aponta uma arma e em poucos segundos consegue levar o automóvel. Por sorte, a mulher consegue sair do carro com o pet. Em nota, a Polícia Militar disse que o 19º Batalhão emprega viaturas e motocicletas, além da presença de unidades especializadas, a fim de proporcionar maior segurança à população daquela área. Na rua José Lopes, de acordo com a polícia, existe ainda a atuação do policiamento Coban, e no bairro do Ipsep, o complemento de viaturas ordinárias e de contra-resposta. A PMPE reforça a importância do registro imediato da ocorrência pelo número 190, incluindo sempre que possível as características dos suspeitos, para que a PM possa agir. Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Emerson Francisco Bezerra, de 42 anos de idade, conhecido como Messinho, foi assassinado a bala na Vila Social, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Testemunhas relataram à polícia que o homem conversava e bebia com um amigo quando dois ocupantes de um carro prata se aproximaram, desembarcaram do veículo e, antes de atirar, os suspeitos mandaram o acompanhante da vítima se afastar. Em seguida, meteram ficha. Foi bala pra tudo que é lado. Messinho já caiu sem vida na calçada. Já o amigo não sofreu ferimentos. De acordo com a polícia, Emerson tinha antecedentes por envolvimento com o tráfico de drogas, o que reforça a linha de investigação de acerto de contas ou disputa por pontos de venda de entorpecentes. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Emerson Francisco Bezerra, de 42 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Manuel Adeildo da Silva, de 28 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no distrito de Tambor, na zona rural do município de Vertentes do Lério.
Parentes contaram à polícia que ele chegou da casa da mãe com sinais de embriaguez e a agrediu violentamente com socos e pontapés. Ele também teria tentado enforcá-la. A mulher foi socorrida por vizinhos para uma unidade de saúde apresentando vários hematomas por todo o corpo e episódios de vômito com sangue, informaram familiares. Pouco tempo depois, desconhecidos chegaram em uma motocicleta, entraram na residência onde estava o agressor e o arrastaram do imóvel. O corpo dele foi encontrado em um matagal com as mãos amarradas, marcas de espancamentos e perfurações no rosto provocada por disparos de pistola calibre 380. Até agora não há informações sobre a motivação ou autoria do homicídio. Homem executado com mais de 10 tiros de pistola no Cabo de Santo Agostinho. Jonathan Pereira de Lima Silva, de 29 anos de idade, como era conhecido como Jotinha, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro de uma oficina de bicicleta no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. Testemunhas relataram à polícia que a vítima foi surpreendida por homens armados que dispararam mais de 10 vezes contra ele, que mesmo portando uma arma de fogo não conseguiu reagir e morreu no local. Ainda de acordo com relatos de testemunhas, no dia anterior, Jotinha teria tentado matar um desafeto que havia saído do sistema prisional há apenas 3 dias. A autoria, dinâmica e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jonathan Pereira da Silva Lima, de 29 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Duplo homicídio no Alto do Rosário em Nova Descoberta. Alexandro João da Silva, conhecido como Sandro, de 39 anos de idade, e Fábio Clemente de Freitas, conhecido como Binho, de 44 anos, foram executados com vários disparos de arma de fogo em uma escadaria localizada na segunda travessa Chagas Ferreira, no Alto do Rosário, no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife. Testemunhas relataram à polícia que 2 homens armados chegaram em uma moto, o garupa desceu e efetuou diversos disparos contra as vítimas, que morreram no local. Depois fugiram, tomando o destino ignorado. De acordo com a polícia, Sandro seria o alvo dos criminosos e Binho foi atingido por estar perto de Sandro. As vítimas tentaram escapar descendo pela escadaria, mas não resistiram. A autoria, dinâmica e motivações desse crime são desconhecidas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Vereador executado a bala no município de Alagoinha. O vereador Ézio Galindo Cordeiro, de 48 anos de idade, conhecido como Ezinho Construção, foi assassinado a tiros em Alagoinha, no agreste de Pernambuco. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e transferido para o Hospital da Restauração. Ezinho era empresário e exercia seu primeiro mandato como vereador pelo partido Podemos, tendo sido eleito nas eleições municipais de 2024. As circunstâncias do assassinato estão sendo investigadas. Até o momento não há informações confirmadas sobre a motivação do crime ou sobre possíveis suspeitos. A Polícia Civil iniciou diligências para esclarecer o caso e identificar os responsáveis. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.